Olá pessoal, meu nome é Bruna Santiago, sou historiadora, pesquiso o feminismo negro brasileiro e hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre protagonismo negro, de mulheres negras, mas utilizando a literatura de cordel. A gente compreende que a literatura de cordel é um meio pedagógico muito importante que a gente pode estar usando nas nossas salas de aula enquanto professores. É uma ferramenta de uma leitura que a gente faz mais sem ser densa, uma leitura mais prazerosa. E a gente vai entender como há cordéis sendo produzidos no Brasil que pauta a mulher negra. E para a gente falar em mulher negra, a gente precisa particularizar o que é ser mulher na nossa sociedade. E aí a nossa aula vai girar em torno de 4 subtópicos, que é a escravização e suas consequências, justamente para a gente pensar quais sequelas a escravização deixa para mulheres negras, para a população negra em geral, para a mulher negra em específico. O segundo tópico é Eu Não Sou Uma Mulher, que é justamente para a gente pensar a categoria mulher e a particularidade da mulher negra. O terceiro momento para a gente conhecer os cordéis que falam sobre mulheres negras, da cordelista Jarida Reis. E o quarto momento para a gente pensar a questão do empoderamento. Então, não vai ser uma aula muito extensa, mas eu espero que seja uma aula bem rica, que a gente possa aproveitar um pouco esse momento. Então, iniciando. A gente experienciou no Brasil, a gente foi um dos países que a escravização mais foi duradoura. Então, a gente tem uma escravização de mais de 3 séculos, que só foi abolida em 1888. Então, o processo de escravização no Brasil se inicia nos 1500 e ele vem avançando e chega até 1888, quando a escravização vai ser abolida. No entanto, durante esses longos séculos de violência que a escravização impunha à população indígena e negra, houveram muitas histórias, e muitas histórias que foram silenciadas, pois eram histórias de resistência ao sistema, à escravização. E raramente a gente consegue falar em resistência e lembrar de mulheres negras. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. Por que a luta da mulher negra é tão silenciada na história? E aí a gente começa a pensar economicamente o que significa a escravização. A escravização ela foi um sistema que explorou a população negra e que ela finda a partir de negociações da elite. A elite entra em acordo com eles mesmos, tentam fazer acordos. A pressão das lutas populares negras estava muito intensa e a gente vai ter uma abolição feita, mas uma abolição que não tem reparação histórica. Como assim, Bruna? A gente tem uma abolição, mas a gente não tem nenhuma política pública que garanta que esses ex-escravizados, agora libertos, tenham algum bem material que possa reparar a história de escravização na sua vida. Então, a gente já vai ter uma massa de negros livres enorme no Brasil, que vai estar trabalhando nos mais diversos setores, e a gente vai ter agora essa nova massa liberta. E o que é que acontece? A abolição no Brasil ela foi muito pensada pelas elites. Então, na obra Onda Negra, Medo Branco, a historiadora já mostra que existiam pessoas que estavam preocupadas, o parlamento brasileiro, o Estado brasileiro, preocupado com o que seria do Brasil com essa massa negra na rua. Então se cria um projeto de branqueamento da nossa população e um projeto de exclusão do negro do mercado de trabalho. Mas que projeto é esse? É justamente a imigração. Começa a ter imigração para o Brasil e o Brasil começa a imigrar milhões de pessoas europeias brancas com 2 intuitos. Que eles ocupem o lugar de proletário, agora que a escravização acabou, então vai precisar de proletário e o negro não vai mais ocupar esses cargos de trabalho. E 2, para que a população negra se branqueie, ao passo que deixe de existir negro no Brasil. Então é um projeto muito cruel de genocídio da população negra, tanto pela via econômica quanto pela via do embranquecimento.
Então, o que é que acontece? Esse projeto econômico de importação de imigrantes acaba gerando uma exclusão do negro do mercado de trabalho. Porque se a gente for olhar no período da escravização, esse negro ele ocupava todos os setores sociais, porque os brancos não trabalhavam, não queriam trabalhar, a elite branca, né? Obviamente. Não queriam trabalhar e esses negros trabalhavam em todos os setores. Com esse argumento que o negro não servia para ser trabalhador, começaram a se criar estereótipos. Bruna, mas o que são estereótipos? São imagens pré-definidas do negro, sempre pejorativamente, que o negro era vagabundo, que o negro era preguiçoso, que o negro era violento, que o negro não era dado ao trabalho, que as mulheres negras eram lascivas sexualmente, que as mulheres negras não tinham inteligência, a população negra no geral, para ocupar grandes cargos. Isso seria ocupado pela população branca. Então, começa a se gerar uma construção de inferioridade da população negra para justificar a marginalização dessa população. Então, se cria uma grande massa de marginalizados. Então, a gente está falando de um processo de, além de não ter tido reparação histórica, financeira, não receberam nada, cada um por si, após a abolição, ainda teve medidas que excluía essa população negra. Então, a história do Brasil, ela é feita a partir da exclusão e com a grande mão do Estado nisso aí. E a gente começa a pensar. A gente poderia falar da população negra no geral, mas aqui a gente vai falar da mulher negra. A mulher negra, ela recebeu diversos estigmas, diversos estereótipos, que justamente da mãe preta, que seria aquela mulher que não é sexualizada, mas que vive para cuidar da família do branco, para cuidar da criança branca. Essas imagens das mulheres negras também sempre relacionada à prostituição. Então, se criou no Brasil a ideia da mulata, que a mulata é um termo pejorativo que indica o termo mulato, o intercruzamento de dois animais que saem um terceiro, inferior. E aí, além do nome já ser extremamente racista, a mulata representaria essa mistura de raça, essa sexualidade, essas mulheres de corpo bonito e sendo apenas só isso, o que vai gerar uma mulata exportação. O Brasil começa a negociar a imagem das mulheres negras como mulheres negras lascivas sexualmente. Então, tudo isso vem da escravização, essas imagens que as mulheres negras eram estupradas o tempo todo durante a escravização, e até hoje isso reflete na nossa sociedade, tendo em vista que a mulher negra é a maior vítima de estupro, a maior vítima de violência doméstica. Então, essa mulher, ela passa por um processo de violentação tão forte que sua imagem também vai ser violentada. E o que acontece? Na contemporaneidade, a gente vai ter resquícios dessas imagens. Outros resquícios que a gente pode falar é justamente do trabalho doméstico. Então, assim, por que o trabalho doméstico? Quando as mulheres negras, na escravização, a maioria trabalhavam dentro das casas, grande parte, né? Trabalhavam dentro das casas enquanto cuidadores, fazendo todos os afazeres, as lavadeiras. Então, essas mulheres vão estar sempre atreladas a um serviço ou do lar, dentro da casa propriamente dito, ou algum tipo de serviço doméstico. Com a abolição da escravização, as mulheres brancas continuam ocupando o seu lugar, hora de dona de casa, mas as tarefas de casa vão ser atribuídas majoritariamente às mulheres negras. Então, o que a gente vai dizer? O trabalho doméstico, ele surge na escravização, um tipo de exploração, de escravidão, e com a abolição, as mulheres negras começam a ocupar esses lugares de trabalhadora na casa dessas famílias majoritariamente brancas. Então, o trabalho doméstico, ele é um resquício da escravização, e que essas mulheres negras, por ter saído da escravização, naquele contexto de não ter oportunidades, vão estar ingressando em massa nessas casas. Então, essas mulheres vão estar trabalhando nessas casas, mas o que acontece? Não são dadas oportunidades à população negra. A população negra não tem direito à educação, não tem direito a emprego,
é só empregos subalternizados. Então, a gente vai ter no Brasil inúmeras placas não contrata-se pessoas de cor. A gente vai ter escolas que não aceitam pessoas de cor, como era o termo da época. Então, a gente tem uma segregação no Brasil, sim, que não é oficializada pelo Estado, mas que ela acontece no cotidiano da população negra. Então, a gente vai ter toda essa violência e exclusão. E as mulheres negras, a maioria vai ficar no trabalho doméstico. Então, essas mulheres não vão ter oportunidades de crescimento de trabalho. E aí se cria o que muitos historiadores chamam de hereditariedade do trabalho doméstico. Sua mãe é doméstica, você bem jovenzinha, começa a trabalhar também junto com sua mãe, e você fica naquele ramo do trabalho doméstico como uma coisa cíclica na vida das pessoas pobres e pretas. E majoritariamente preto. O trabalho doméstico atualmente no Brasil, 75% das mulheres são negras. O trabalho infantil doméstico, 80% das crianças são negras. Então, isso são dados históricos que estão presentes na nossa atualidade. Então, por exemplo, eu com 12 anos já trabalhava, já fazia faxina. Então, isso é muito comum, que a gente não consiga romper o ciclo do trabalho doméstico, porque nossa condição material, ela é sempre nossa primeira necessidade. Então, a história da mulher negra vem a partir daí. Então, o trabalho doméstico, ele fica central nas atividades laboriais das mulheres negras. Essa mulher não tem a oportunidade da educação, ela é excluída de todas as atividades, o padrão de beleza não engloba essa mulher, tudo o que é de negativo é visto enquanto essa mulher. Então, essa ideia dessa mulher negra ser libidinosa, essa ideia da mulher negra ser para o samba, isso também tenta justificar um número tremendo de assédio e estupro que essas mulheres enfrentam nos seus trabalhos. Então, a gente tem um panorama de muita violência com essas raízes da escravização, que vai trazer para a nossa sociedade um cenário de uma mulher com pouca ou nenhuma oportunidade em um país, a gente falando aqui do Brasil, em que o racismo estrutural opera as nossas relações. Mas como assim racismo estrutural? Racismo estrutural porque, por exemplo, o direito, a medicina, a filosofia, a economia são moldados por ideais racistas. Então, todos os âmbitos da nossa forma de vida, nossa oportunidade de emprego, nossa oportunidade escolar, nossas oportunidades econômicas são mediadas pela raça. Então, o racismo estrutura nossas relações sociais. E aí a gente começa a pensar que tudo o que permeia a nossa vida, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente tem ou não direito a afeto, que a gente tem ou não direito à justiça, que a gente tem ou não direito a cuidado, é mediado pelo racismo. Então, a gente vem uma construção histórica do racismo. E hoje eu vou estar falando aqui de mulheres que são esquecidas da história oficial e que é mais um sintoma do racismo estrutural. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com essa coletânea Heroínas Negras Brasileiras em 15 cordéis, da cordelista Jarida Reis. Tem os folhetinhos e tem a coletânea. Então, a gente vai estar trabalhando com isso e vendo que existiram mulheres negras que, mesmo nessas condições de violência, de subalternidade, nessas condições de exclusão, conseguiram protagonismo negro. Como assim? A gente não pode romantizar isso, dizer, mas tá vendo, ela nessa situação toda conseguiu. Não é isso, a gente não pode romantizar essas situações, mas é entender que a luta das mulheres negras sempre fizeram parte da história, desde o período colonial até hoje, e que muitas mulheres deram sua vida lutando e tentando conseguir coisas pra gente usufruir hoje. E que isso não é nos contado, parece que tudo veio dado de cima de outras pessoas. Então, hoje a gente vai ver que nesses cordéis existem essas heroínas que nos antecedem, nossas antepassadas. E pensando no primeiro momento, a gente precisa entender que essa trajetória, esses passos, eles vêm de longe, como já diz nossos ancestrais, esses passos vêm de longe e foi uma construção muito árdua das mulheres negras
para conseguir sobressair na luta por direitos. Então, no primeiro momento, eu queria falar dessa obra, porque a gente, falando dessa obra, a gente está falando de muitas mulheres do período colonial, e a gente começa falando quem é Jarida Arraes, né? Jarida Arraes é uma cordelista negra que faz cordéis pensando as questões de raça e de gênero, que visa preencher as lacunas que a historiografia oficial nos deixa e que pretende, através dos seus cordéis, trazer uma nova narrativa em relação aos corpos femininos negros. Então, a participação na história dessas mulheres. E aí, logo no iniciozinho da obra, Jarida Arraes, o prefácio da Jaqueline Gomes, já fala em resgatar nossa memória. Saber o que nos antecede, o que foi a escravização e suas consequências, é nossa responsabilidade. Pensar também em quem resistiu e quem lutou também. E aí, no Brasil, a Jaqueline fala que no Brasil, principalmente as mulheres negras, nem sempre puderam falar, escrever e muito menos publicar sobre si mesma. E tão pouco a gente teve nossa voz respeitada, porque não basta falar, a gente também tem que ser ouvida. Então, a mulher negra passa por esse silenciamento sistemático de não ter oportunidades. E essa forma, esse livro da Jarida Arraes vem contar a história dessas mulheres que não foram contadas. Essas histórias dessas mulheres que nem sempre foram faladas ou que dentro da sua resistência fizeram-se ser ouvidas ou notadas. E assim que Jarida Arraes começa esse cordel com essa mulher, o cordel sempre tem estilografuras, é muito bom, é muito bonito para trabalhar na escola, porque vem com a leitura muito suave. Por exemplo, esse começa: conto aqui neste cordel uma história inspiradora de uma preta muito forte que foi tão trabalhadora e com sua inteligência se mostrou norteadora. Para quem não conhece, Antonieta de Barros foi uma política e jornalista catarinense que lutou contra o racismo e o machismo. Agora imagine só, isso no início do século XX. Ela nasce em 1901 e ela foi eleita para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela foi a primeira deputada negra de todo o país. Antonieta, ela foi professora, escritora, jornalista e chegou a fundar um jornal, A Semana, em 1922, para falar suas ideias sobre discriminação social, racial, que as mulheres passavam. As mulheres não tinham direito a estudar, quem dirá uma mulher negra. Então, Antonieta de Barros, ela está nessa luta desse enfrentamento de ser mulher. E por que a gente não conhece a história dessa primeira deputada negra? E por que a gente não conhece a história dessa professora que se impôs e lutou contra o sistema no início do século, recém-saído da escravização? Então, isso são questões para a gente ir pensando e que os cordéis vão mostrando a trajetória. Eu não posso ler todos os cordéis para vocês, porque não daria conta, né? É de fato muito extenso. E aí, a segunda mulher que ela traz é a Quatune. E a Quatune, ela foi uma princesa africana. Inclusive, ela começa a falar, né? Como filha de um rei, a Quatune era princesa. Era no reino do Congo, da mais alta realeza. E na tradição que tinha, encontrava fortaleza. A Quatune foi uma princesa africana, filha do rei do Congo, que liderou um exército de mais de 100 mil homens para combater a invasão no Congo. Isso em 1665. Então, ela estava nesse processo de luta e resistência. E quando ela perde a guerra, né, no Congo, ela acaba sendo escravizada e vem para o Brasil. E só que quando essa mulher chega no Brasil, ela vai fazer outras lideranças de resistência. Ela organiza uma fuga
para o Quilombo dos Palmares, o grande Quilombo dos Palmares, e lá ela tem alguns filhos, entre eles Ganga Zumba e Gana, que são líderes, chefes de quilombos no Palmares, e também Sabina, que vai ser a mãe do grande líder Zumbi dos Palmares. Então essa mulher tem uma história de luta e resistência muito grande. E toda a sua vida, desde de África, desde o Congo até o Brasil, reflete esse processo de resistência. Ela também vai falar aqui na obra de Dandara dos Palmares, outra mulher do período colonial, que apesar de ter poucos dados históricos sobre ela, Jarida Arraes faz um cordel muito bonito, falando sobre sua luta para não ser escravizada, por sua permanência em Palmares e até sua morte enquanto uma resistência, porque a Dandara, ela se mata e não se entrega. Dentro das hipóteses existenciais de Dandara, essa narrativa que Jarida Arraes abarca e fala sobre ela. Então, ela tem um trecho muito bonito, que é no finalzinho do poema, e ela fala, né? Se existiu como se conta, ou se lenda representa, para mim tudo resume essa luta que apresenta. Baluarte feminina, a guerreira palmarina, na memória se sustenta. Então a memória de Dandara resiste e sobrevive, seja enquanto uma presença histórica apagada, seja enquanto uma lenda que nos fortalece. Então a gente começa a ver a importância de conhecer a história dessas mulheres. Passando mais um pouquinho. Bruno, existiam outras mulheres na escravização que representavam formas de resistência? Inúmeras. A resistência, a gente tem que pensar que resistência também é cotidiana, é resistência que se dá em estar vivo. Para a população negra até hoje, estar vivo é sinônimo de resistência em um país que vem de uma escravização e opera um genocídio contra sua população negra. Então, sobreviver é uma forma de resistência. Mas no livro a gente também vai ter outros exemplos, que, por exemplo, Esperança Garcia, que foi uma mulher do final do século XVIII, e em 1770 ela escreveu uma carta direcionada ao presidente da província para falar dos mazelos da escravização. Então, é uma mulher que no período da escravização, 1700, então vocês vejam, era muito difícil ser escravizado, porque era alfabetizado nessa época, porque era proibido. Então, a Esperança Garcia, ela é alfabetizada, ela se alfabetiza e ela escreve uma carta contando todos os mazelos da escravização que ela e seu filho sofria. E nunca se sabe se essa carta chegou à província, mas só o fato desse enfrentamento é muita coisa. E eu gosto, no final desse poema de Esperança Garcia, a Jarida Arraes fala: por causa dessas mulheres, hoje temos liberdade. É por isso que me orgulho da minha ancestralidade. Preservar é um prazer e uma responsabilidade. Porque se pensar como essas mulheres tentavam por todas as vias protegerem seus direitos, e nesse mesmo sentido tem a Eva Maria do Bom Sucesso, que também está nessa coletânea, que é uma mulher negra, alforriada, que trabalhava como quituteira, e um dia ela estava com sua coisa de quitute e uma cabra bateu, e acabou que a cabra pegou os alimentos dela, e ela correu para pegar, e o dono era um homem branco que ficou puto, porque ela correu atrás da cabra e esbofeteou ela publicamente. Então, o que Eva Maria de Bom Sucesso fez? Abriu um processo. Isso era muito raro. Uma mulher negra abrindo um processo contra um homem branco. E ela abriu um processo, reuniu mais de 30 testemunhas e venceu na justiça, o que era mais raro ainda. Então, a Jarida Arraes vai reunindo essas histórias
que você fica pensando de onde essas mulheres tiravam forças. Mais contemporânea a nós, ela também traz algumas mulheres como Carolina Maria de Jesus, Laudelina de Campos Melo. E a Laudelina de Campos, ela foi uma mulher que foi uma defensora dos direitos das mulheres e das empregadas domésticas. Gerida Reis, ela traz mulheres coloniais, mulheres do período republicano, para dizer assim, em todo momento houve história e lutas por resistência. Então, Laudelina Campos, ela foi pioneira na militância pelos direitos da empregada doméstica. Ela foi uma mulher negra que começou a trabalhar como doméstica com 7 anos. Então, ela sabia o que era o trabalho doméstico e ela trabalhou até os seus 50 anos como trabalhadora doméstica. E ela sempre militou. Ela, jovenzinha ainda, antes de ficar maior de idade, ela já era uma das dirigentes do clube 13 de maio dos homens de cor. Ela já tinha uma inserção nos aspectos de reconhecimento de identidade negra e cultural negra da época, do início do século. Posteriormente, ela se filiou ao Partido Comunista e ela entra numa militância que não descansa. Ela militou até o resto da sua vida. Ela experienciou 2 ditaduras no Brasil, a ditadura do período getulista e a ditadura do período militar, e militou até o fim da sua vida, que foi uma vida muito longa. Ela nasceu no início do século e morreu no finalzinho. Então, ela viveu mais de 90 anos. Então, ela vem uma trajetória de luta muito grande. E ela também traz Carolina Maria de Jesus e, por exemplo, Maria Firmina. 2 grandes escritoras de temporalidades diferentes, 2 mulheres negras. Maria Firmina, primeira romancista negra, e Carolina Maria de Jesus, que na década de 60 vai escrever Quarto de Despejo, uma obra-prima, para pensar a pobreza, a raça e como tudo isso se entrelaça em um Brasil que se diz democrático racialmente, né? Então, são o diário de uma mulher negra dentro da favela que passa por todas essas dificuldades. E o livro tem muito mais. É a trajetória de 15 mulheres. Por que falar dessas mulheres? Porque com esses cordéis, a gente tem um material biográfico, a gente pode pesquisar mais e a gente também pode conhecer um pouco da nossa história e da nossa ancestralidade. Enquanto professores, é muito importante, educadores, galera que está nos grupos culturais, que faz roda de conversa, que faz contação de história, esse é um material muito importante que eu sempre uso nas reuniões dos grupos, quando a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, então sempre é muito bacana. Mas também Gerida Reis tem outros folhetos, que vai pensar o feminismo negro, que vai pensar o empoderamento, e que vai pensar também a nossa ancestralidade. Então, a gente começa com esse aqui, feminismo negro. E para vocês verem um pouco como é que ela faz essa rima, como a gente pode trabalhar com esse cordel, ela fala, né? Lá para as bandas de 70, já bastante para o final, se ergueu um movimento no seu tempo germinal. Foi o feminismo negro para a luta social. E a Gerida Reis vai explicar o que é o movimento feminista negro. Ela vai explicar por que as mulheres negras precisaram de um feminismo negro. E aí ela vai apontar que na década de 70, na abertura política ditatorial, os grupos sociais começam a se organizar, os grupos de mulheres, os grupos LGBTs, os grupos de movimento negro e as mulheres negras também. Por quê? Porque o movimento feminista, da forma como ele era pensado apenas por mulheres brancas, não contemplava a demanda de mulheres negras, que era muito diferente das mulheres brancas. Como assim, Bruna? Por exemplo, no mercado de trabalho, a mulher negra ocupava os lugares mais subalternos. Já a mulher branca queria progressão salarial para se equiparar ao homem branco. Então, é uma distância muito grande da mulher negra. Se a gente for falar de direitos reprodutivos, a mulher negra ela foi a maior vítima de esterilização no Brasil. Foram esterilizadas forçosamente.
E, por exemplo, a pauta feminista não pensava isso. Não pensava essas mulheres que estavam sendo mutiladas pelo próprio Estado. Então começa a ter perspectivas diferentes. A mulher negra não lutava só contra a hipersexualização do seu corpo, mas também contra a animalização do seu corpo. Contra não ser animalizado. Então as demandas são diferentes. E também o movimento de homem negro não conseguia ter um olhar sobre o sexismo. Então, o que acontece? Essa mulher negra estava sendo perpassada pelas questões de classe, de raça e de gênero simultaneamente. Então, ela não podia só estar no movimento feminista, ela não podia estar só no movimento negro. Ela precisava de uma articulação que pensasse a questão da raça, da classe e do gênero, porque a mulher negra é, antes de tudo, negra, é trabalhadora e é mulher. Então, precisava se pensar. E Jarida Raj traz todo essa constituição desse movimento. E ela fala na página 4. Isso foi bem complicado, porque muitas feministas não quiseram compreender que podia ser racistas. Se falavam de mulheres de forma generalista. Porque a gente vai ter uma luta para dizer assim, mulher não é universal, temos nossas diferenças e queremos igualdade na diferença. Então, muitas feministas negras falaram de enegrecer o feminismo. A gente precisava de um processo de enegrecimento do feminismo brasileiro, que entendesse a demanda que é da população majoritária do Brasil, de mulheres não brancas. E isso foi uma luta. E a Jaride consegue trazer toda essa trajetória no seu cordel. Na página final, ela fala: para mim, o feminismo tem que ser escurecido, tem que ter a negritude para ser fortalecido, pois o feminismo negro tem assim prevalecido. Atrelado a uma ideia de feminismo negro, Jarida Raj se coloca enquanto feminista, então sua escrita é bem militante e ela assume isso. Ela fala que quis fazer os cordéis justamente por ser excluído de uma certa crítica literária. E aí ela começa a escrever também sobre empoderamento. Ela tem esse livro, Quem Tem Crespo é Rainha, esse cordelzinho, e que vai falar sobre toda a questão estética das mulheres negras, da importância estética. Ela também tem Não Me Chame de Mulata, que vai falar sobre a necessidade de romper com os estereótipos da mulata brasileira. Somos mulheres negras brasileiras, não mulatas brasileiras. Então, pessoal, por que essa oficina, né? Para a gente pensar como o movimento feminista precisa de um olhar interseccional, para a gente pensar como esses cordéis podem servir de forma pedagógica para a gente, para a forma como a gente tende a trabalhar ou visa trabalhar, que todas essas questões podem sim ser pensadas de uma maneira didática. Então o cordel ele vai ser essa ferramenta que a gente pode ter acesso a inúmeros debates. São cordéis que vão desconstruir imagens pejorativas de mulheres negras que existem dentro da própria literatura de cordel, porque a gente sabe que tem muita